essa busca rígida, essa ordem rígida. E o número 4, prende-se a uma correspondência, pessoa ao lugar. Cada pessoa sempre no lugar determinado. Isso é muito comum de ver, gente. Dando uma dica aqui. Anota a dica. Para estar conversando com esses pais. Se em casa, na hora das refeições, a criança se incomoda se uma das pessoas está fora do seu lugar determinado. Então, o pai senta sempre aqui, a mãe sempre aqui, a criança sempre aqui. Se o pai e a mãe mudam de lugar, como essa criança reage? Perceber, não é porque que vocês trocaram de lugar, é uma coisa. Não aceitar e entrar numa crise por isso é outra coisa. Tá? Então, esse item é muito importante que a gente entenda esse comportamento dessa criança. No item 6, né, no domínio 6, traz falta de contato visual, olhar indefinido. A falta de contato pode variar desde um olhar estranho até constante evitação do estímulo visual. O que isso significa? Fer, mas todo mundo fala que o autista, ele tem dificuldade em fazer, ele não faz contato visual. Vamos entender isso aqui. Não é que o autista não faz contato visual. Sempre falo, o autismo é um espectro, tem suas particularidades e não existe receita de bolo. Existem características em comum. O contato visual, eu já atendi paciente que não faz nenhum contato visual. Conversa assim, olhando para qualquer coisa, menos pra gente. Eu já tive paciente que faz o contato visual, mas não mantém. Então é aquele contato visual que ele responde e ele vai respondendo e ele olha só um pouquinho e daí ele já vira e ele já atendi pacientes assim, dentro do espectro autista. E já atendi pacientes que fazem contato visual até demais. Eu atendi um adulto uma vez que ele ficava o tempo todo. Ele me respondia tudo que tinha para responder, olhando diretamente nos meus olhos, que ele nem piscava. Então a questão do contato visual a gente tem que ter cuidado. Não é que não tem contato visual. É como diz aqui, o contato visual é um olhar estranho, tá? No entanto que nesse item vem o seguinte, olha só como essa escala é extremamente importante. Número 1, desvia os olhares diretos, não olhando nos olhos. 2, volta a cabeça ou olhar quando é chamado, olha para fora. Por exemplo, Fernando, que? Olha para o outro lado. 3, expressão do olhar vazio e sem vida. É aquela coisa... Pode até estar olhando. Sabe quando a gente escuta muito, tá olhando, mas não tá vendo? Esse olhar, tá? 4, quando segue o estímulo com os olhos, faz de uma maneira intermitente. É olha, sai, olha, sai, olha, sai, olha, sai. Não mantém o foco do olhar, tá? 5, fixa os objetos com o olhar periférico, não central. Ao invés de eu olhar o meu brinquedo para ele, eu vou olhar assim para ele. Eu vou manipular o brinquedo de lado, tá? Então, isso também é um olhar diferenciado. E o número 6 dá a sensação de que não olha. No domínio 7, nós temos a mímica inexpressiva. O que significa isso? A inexpressividade mímica revela a carência de comunicação não verbal. Pode apresentar desde uma certa expressividade até uma ausência total de respostas. O demonstrar, isso é prejudicado. No entanto, que nós temos os seguintes critérios, né? Os seguintes subitens aqui. Número 1. Se fala, não utiliza expressão facial, gestual ou vocal com a frequência esperada. É aquele ritmo de fala monótona. Não tem entonação de alegria, de tristeza, de raiva. Ele faz piadas que todo mundo ri e ele não. Mas ele tá feliz. Mas essa é a expressividade. Uma outra paciente que eu atendi há pouco tempo, também, né, até tá fazendo terapia com fono agora, para trabalhar essa parte orofacial, né, essa parte de musculatura, porque chegou num momento em que o sorriso é...
Oi, eu tô muito feliz. Então a gente tem que cuidar com a questão da expressividade. E isso vem muito aqui. No item 2, diz, não mostra uma reação antecipatória. Não interage ali, não tem essa mímica, eu ia falar sobre isso, ou algo assim. No 3, não expressa através da mímica ou olhar aquilo que quer ou que sente, como eu estava falando. E no 4, a imobilidade facial, que é o que eu estou também, que eu acabei de falar, essa apatia não demonstra, né, emoção, não demonstra reação. A gente não sabe se aquela criança tá feliz, se ela tá alegre, se ela tá triste, se ela tá brava, se ela tá chorando. Não tem como saber. A gente só vê se não está chorando ou se está chorando. São a única reação, tá? No item 8, que nós temos aqui, no domínio 8, nós temos os distúrbios do sono. Quando pequeno, dorme muitas horas. E quando maior, dorme poucas horas. Se comparado ao padrão esperado para a idade. Essa conduta pode ser constante ou não. Número 1. Subitem do distúrbio de sono. Não quer dormir. Número 2. Levanta-se muito cedo. 3. Sono irregular. Intervalos. Então, dorme uma hora, acorda. Dorme uma hora, acorda. 4. Troca o dia pela noite. E no 5, dorme poucas horas. Tá? Então, esse o domínio 8. No domínio 9, nós temos a alteração na alimentação. Pode ser quantitativa e qualitativa. Pode incluir situações, desde aquela em que a criança deixa de se alimentar, até aquela que se opõe ativamente. Já vi casos de crianças que só comem alimentos amarelos. Já vi casos, esse caso que eu atendi hoje é arroz, feijão, batata e peixe. Frito o peixe. Só isso. Então, é rígido. E aqui traz o seguinte. Item 1. Seletividade alimentar rígida. Come o mesmo tipo de alimento sempre. Não experimenta outro. De maneira alguma, de forma alguma. Isso a gente sabe. Quantidade de prejuízos vitamínicos que acontece com essa criança, no organismo dessa criança. E o autista já tem dificuldades gastrointestinais. Então, é um item importante. O número 2 acontece muito. Come outras coisas além de alimentos. Papel, terra, borracha, enfim, coisas que não são alimentos. Come. No item 3 diz... Quando pequeno não mastigava. Então, aquela criança que colocava pedacinhos de comida e engolia inteiro. Que automaticamente faz com que a fala seja prejudicada porque não tem uma motricidade. Número 4. Apresenta uma atividade ruminante. Aquela criança que coloca comida na boca e fica. E fica. E mastiga. Número 5. Apresenta muitos episódios de vômitos. Uma criança que vomita com muita facilidade. Lembra que eu acabei de falar? Gastrointestinal, essas dificuldades que o TEA tem, que faz parte, né? Então, tem muitos vômitos. 6. Come grosseiramente. Esparrama a comida no chão, atira a comida na hora de comer. Geralmente as mães vêm com aquela dor de eu não sei mais o que eu faço, ele não come. Na hora que eu dou comida, ele taca tudo no chão, ele pega com a mão, ele passa no cabelo. Tô falando de crianças aí com 4 anos pra cima. Quando tá ali com 2 aninhos, 3 aninhos, tá aprendendo a comer, a gente sabe que isso é muito comum, tá? Mas é aquela criança já maior. 7. Isso é muito interessante, presta atenção. Rituais. Esfarela alimentos antes da ingestão. Tem que colocar o talher certinho na mesma posição todas as vezes. A comida precisa estar separada. Começa a comer sempre pelo mesmo item, tá? Então é um ritual que acontece. E o 8, uma ausência de paladar, uma falta de sensibilidade gustativa, que pode ser o oposto dessa seletividade. Então a gente tem sempre os extremos dentro do TEA. Dentro do autismo nós temos os extremos. E a gente tem que prestar atenção nos extremos.